Direto dos estúdios da Rádio e TV Imigrantes, nós estamos recebendo com muita satisfação o juiz Dr. Renzo Giacomo Ronchi, ele que é juiz eleitoral, juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mestre e doutorando em direito pelo IDP, diretor do Fórum da Comarca de Teófilo Otoni, coordenador dos juizados especiais e membro da turma recursal de Teófilo Otoni. Boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa emissora. Boa tarde, Elvis, estou à disposição. Bom, o doutor Renzo, este ano, vai ser o juiz eleitoral. Nós estamos aí com a campanha em pleno andamento, existem muitas dúvidas por aqui, passará a chefe de cartório, promotor eleitoral, nós já temos algumas entrevistas agendadas e muito nos honra iniciar essa série de entrevistas justamente com o juiz eleitoral. Primeira pergunta, doutor Renzo. Teófilo Otoni possui quantas zonas eleitorais e qual é a função de cada uma? Elvis, Teófilo Otoni possui duas zonas eleitorais, a 269 e a 270. Eu respondo pela zona 269, que fica responsável pela cidade de Teófilo Otoni, Frei Gaspar e Novo Oriente de Minas. E o colega que responde pela 270, fica responsável pelas demais cidades no entorno de Teófilo Otoni. Cada zona possui, além do seu juiz, também uma equipe de cartório, de modo que os trabalhos possam ser realizados de maneira muito minuciosa e organizada. Mas basicamente é isso. As duas zonas eleitorais ficam localizadas no mesmo edifício, como você deve saber, num prédio ali do centro comercial, mas logo que você chega lá, você percebe que tem uma zona eleitoral com uma equipe que fica num canto e uma outra zona eleitoral que fica num outro campo. E todos os trabalhos que são desenvolvidos por essas zonas eleitorais são trabalhos individualizados. Cada uma tem a sua equipe, cada uma tem o seu cronograma de trabalho, tem o seu chefe de cartório, de modo que realmente porque o calendário eleitoral, Elvis, ele é um calendário muito apertado, verdade, sabe? Verdade. E tudo tem que ser cumprido com muito rigor pela Justiça Eleitoral. Daí a necessidade de termos essas equipes bem destacadas. Doutor Renzo, o que é desinformação dentro deste contexto de campanha eleitoral? Certo. Elvis, primeiro, para que as pessoas entendam desinformação, é muito importante conceber uma mudança estrutural no debate público que houve ao longo dos anos. Se no passado nós estávamos acostumados com aquele debate público na praça, nas manifestações em jornais e até mesmo debates acadêmicos e políticos, houve uma profunda mudança no debate, no debate público estrutural, porque se antes nós estávamos acostumados com isso, houve uma migração, eu não diria total, mas uma grande migração disso para as mídias digitais. Então, tudo aquilo que acontecia por meio de debates acadêmicos, por meio de debates políticos, eu diria até mesmo por meio de debates, como se diz em Minas Gerais, nas praças, isso migrou para o universo digital. E ao migrar para o universo digital, nós também tivemos esse fenômeno, que é o fenômeno da desinformação, que nada mais é do que a enunciação, um enunciado linguístico, uma manifestação baseada em um fato sabidamente inverídico. Ou seja, quando alguém manifesta dolosamente um fato inverídico. Veja, e aí algumas pessoas podem se perguntar, mas isso não estaria dizendo respeito à liberdade de expressão? Sem dúvida. Porém, as pessoas precisam entender que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, porque não existem direitos absolutos na democracia. Todos os direitos eles estão sujeitos a algum tipo de limitação. De modo que, ainda que a liberdade de expressão tenha um valor enorme para a democracia, nós podemos aqui dizer com certa segurança que essa liberdade de expressão não pode se traduzir em violência, não pode se traduzir em discursos de ódio. Espalhar mentira. E a desinformação é uma delas.
Então a fake news basicamente se enquadra aí nessa desinformação, nesse contexto como um todo, né, doutor? Sim, só que nós precisamos fazer uma pequena diferença porque existem pessoas, Elvis, que traduzem, que manifestam desinformações sem agir dolosamente. O que, e aí é importante para nós aqui, para a nossa entrevista, o que nós precisamos enquanto autoridades coibir é a desinformação dolosa. Porque a desinformação culposa, ela faz parte da vida em sociedade. Veja você que existem pessoas que até hoje acreditam que o homem não pisou na Lua. Infelizmente, existem pessoas que propagam isso, mas propagam com sinceridade, porque acreditam realmente que o homem não pousou. É uma infelicidade, né, para a ciência ainda termos pessoas assim. Mas na democracia, para as eleições, quando uma pessoa produz uma desinformação dolosa, isso tem um efeito nefasto para a democracia. Por quê, Elvis? A desinformação, ela tem dois aspectos muito importantes. Além dela atribuir sentido ao mundo, ela orienta comportamentos humanos. Então tem pessoas que vão exercer o seu direito ao voto porque acreditaram naquela desinformação produzida. E isso é muito perigoso para a democracia. Doutor, eu queria que o senhor abrisse um parêntese, o senhor citou por várias vezes dolosa e culposa, só para que as pessoas possam entender, entre outras palavras, talvez alguém não entenda esse termo técnico jurídico. Dolosa. Sim. É quando a pessoa tem a intenção, ela sabe que aquele conteúdo é inverídico, mas ela intencionalmente quer produzir aquilo porque o propósito dela é, de fato, disseminar uma informação mentirosa, uma informação inverídica. Culposa é quando a pessoa não tem intenção, ela dissemina porque ela acredita. Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender. Quando Barack Obama concorreu pela primeira vez ao cargo de presidente nos Estados Unidos, o seu concorrente na época chamava-se Steve Bannon. Steve Bannon, dentro dos Estados Unidos, é uma das maiores figuras do Partido Republicano, um homem conservador, de uma enorme respeitabilidade, mas ele era adversário de Barack Obama, porque Barack Obama representava o Partido Democrata e Steve Bannon representava o Partido Republicano. E certa vez, fazendo campanha, Steve Bannon é abordado por uma senhora que pega no braço dele e diz assim: nós precisamos vencer aquele muçulmano. Aquele homem não pode assumir os Estados Unidos. E Steve Bannon vira para essa senhora e diz: a senhora está se referindo a Barack Obama? Ela, sim, aquele muçulmano não pode. E ele vira e diz assim para ela: mas minha senhora, esse homem que a senhora está dizendo é um pai de família, é um homem honrado. Eu tenho profunda divergência com relação a temas essenciais da democracia, mas ele não é muçulmano. Ele é um pai de família e norte-americano. Essa senhora produziu desinformação quando puxou o candidato e disse para ele: nós precisamos vencer aquele muçulmano. Mas ela não fez intencionalmente porque ela não sabia a verdade. Ela realmente acreditava que ele fosse um muçulmano. Nesse caso é culposa. Nesse caso é culposa. E veja que o Steve Bannon teve uma atitude elegante. Muito nobre. Ele era um adversário de Barack Obama e mesmo assim disse, ele poderia ter se aproveitado daquele momento para ainda mais disseminar, mas disse: não, a senhora está enganada, esse homem é um pai de família, um norte-americano honrado. Anos depois, Donald Trump voltou a disseminar nos Estados Unidos que Barack Obama não era norte-americano, que inclusive estaria exigindo das autoridades que ele apresentasse a sua certidão de nascimento, porque ele não era americano, ele não teria nascido, ele teria inclusive forjado uma certidão. Essa é a desinformação dolosa, porque ele sabia que isso não era verdade e mesmo assim continuou disseminando. Então, hoje, na justiça eleitoral, a nossa preocupação é com essa desinformação dolosa, a desinformação intencional. Pois é, doutor. E ainda dentro desse contexto, pegando um gancho aí nessa deixa, existe um tratamento na legislação eleitoral para esse fenômeno da desinformação? Existe, Elvis. Existem hoje 3 frentes dentro da legislação eleitoral para lidar com a desinformação. A primeira delas constitui crime, está previsto na legislação eleitoral, no artigo 57H,
parágrafo 1º da Lei 9.504 de 97, o crime de contratar pessoas ou grupo de pessoas para disseminarem desinformação na internet contra candidatos e partidos. Ou seja, hoje, se uma pessoa fizer uma contratação de uma empresa para fazer o que eles chamam de bots, que são espalhar esses robôs de desinformação em WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, produzindo desinformação contra candidatos e partidos, essa pessoa incorre num crime cuja pena varia de 2 a 4 anos de reclusão, podendo inclusive pagar uma multa de até R$50 mil. Por outro lado, a empresa ou a pessoa que foi contratada também para fazer essa disseminação, ela responde também por crime, porém com uma pena mais baixa, que pode chegar até 1 ano, e também com uma multa no valor mais baixo. Nós temos também um outro crime que está previsto no artigo 57H, parágrafo 2º da Lei 9.504 de 97, que é a figura do candidato que ou se vale na sua propaganda ou durante a campanha eleitoral produzindo desinformação contra candidatos e partidos. Ele pode responder por uma pena de até 2 anos de reclusão e também por multa. E hoje, e esse é um dado muito interessante, por força de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que foi naquele caso do deputado estadual Fernando Disdeto Francischini, em que o Supremo manteve uma decisão do TSE que cassou esse deputado, para apenas recordar aqui o público e também para levar ao conhecimento da sociedade, caso muitos que estejam aqui nos assistindo não saibam, esse deputado, no dia das eleições em 2018, ele produziu uma live, já era 4h30 da tarde, disseminando notícias infundadas sobre as urnas eletrônicas, dizendo que elas não estariam computando votos de um determinado candidato a presidente, quando na verdade essa informação era falsa, não houve nada disso. Esse deputado teve um mandato cassado agora, recentemente, pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que isso era causa de abuso de poder político. E isso referente à atuação dele em 2018, durante a live. Referente à atuação dele em 2018, na live que ele produziu. Esse deputado recorreu ao Supremo Tribunal Federal, ele conseguiu uma liminar do ministro Nunes Marques, por decisão monocrática, mas quando o Ministério Público Eleitoral interpôs um agravo regimental, a turma, por maioria, referendou a decisão do TSE. Portanto, hoje, candidatos nesta eleição que produzirem desinformação, e aí é que está o detalhe, não é desinformação contra candidato ou partido, é desinformação contra o sistema eleitoral, contra a confiabilidade do sistema eleitoral, estarão incorrendo em abuso de poder político. Bom, que bom esse esclarecimento. Nós estamos aqui com o juiz eleitoral Teoflotone, doutor Renzo Giacomo, justamente para trazer esclarecimentos com relação ao processo eleitoral que está em andamento. O senhor falando a respeito da urna, inclusive desse problema gerado a partir da atitude desse deputado. Doutor, como é que funciona o processo de checagem da urna e a transmissão de dados? Perfeito. É importante que a população tenha conhecimento de que as urnas eletrônicas, assim como seus softwares e hardwares, eles estão constantemente sendo submetidos a testes públicos, audiências públicas e auditorias externas. E é interessante, Elvis, porque quando o calendário eleitoral vai se aproximando, faltando 6 meses para as eleições, esse controle ele se torna ainda mais rigoroso, de modo que esses testes públicos são feitos na presença do Ministério Público Eleitoral, da advocacia, da ordem dos advogados do Brasil e também na presença de partidos políticos. Portanto, aqui eu quero explicar para a população que não existe a menor possibilidade de invasão nos softwares da Justiça Eleitoral por hackers, porque a Justiça Eleitoral não faz transmissão de dados por meio da internet.
ela é isolada da internet. E os hackers, eles precisam ter acesso à internet para poder invadir o sistema. E essa é a grande diferença do sistema da Justiça Eleitoral. Ele é um sistema isolado, criado para funcionar somente com esses softwares que a própria Justiça Eleitoral produz. Se alguém tentar colocar qualquer outro tipo de programa, ele bloqueia. E veja, portanto, não há a menor possibilidade de invasão do sistema por hackers. Além disso, nós vamos ter agora nos próximos dias o que nós chamamos de cerimônia de lacração das urnas. Nós recebemos essas urnas, recebemos as urnas, o hardware e o software. Nessa cerimônia de lacração, nós vamos preparar as urnas, vamos fazer a auditoria, elas vão ser todas auditadas e vamos ter a impressão da zerésima. A zerésima, Elvis, é aquele documento em que ali eu vou conferir que aquela urna registrou os candidatos que vão concorrer às eleições, seja ao cargo de presidente, ao cargo de governador, ao cargo de senador e deputados federais, e não haverá voto nenhum. Por isso que o nome do documento é uma zerésima. Tem que sair zerado. Ele é impresso. Quando for feita essa impressão, nós vamos lacrar a urna, ela ficará preparada. No dia da eleição, pela madrugada, essas urnas serão encaminhadas para os seus locais de votação. Antes da votação começar, mais uma vez a mesa receptora fará a impressão da zerésima, deixará afixado no local para que as pessoas vejam, e ao final da votação, no dia, ao final, haverá a impressão de um resumo do boletim de urna, que é para comparar a zerésima com os votos que foram proferidos. E aí a grande questão que muitas pessoas pensam, mas e a transmissão de dados? Essa transmissão é feita depois pela comissão, onde nós vamos fazer a transferência por esse sistema ao sistema de totalização. Caso alguém ainda tenha alguma dúvida, Elvis, é possível uma auditoria externa para comparar o boletim de urna impresso no local de votação com aquele boletim de urna que foi recebido pelo sistema de totalização. Portanto, o sistema é absolutamente seguro. É um sistema, Elvis, que já está em uso há mais de 20 anos, do qual, se não todos, porque nós temos alguns candidatos mais novos, mas muitos dos candidatos que estão agora concorrendo ao pleito são candidatos que se beneficiaram desse sistema. Verdade, verdade. Bom, doutor, por que a Justiça Eleitoral não adotou o voto impresso? Sim. Bom, em primeiro lugar, não me parece mais haver dúvida de que nós não podemos voltar ao sistema de cédulas. O sistema de cédulas, ele é o mais perigoso e sujeito a fraudes. Por quê? Pense você num Brasil de proporções continentais, basta que um mesário, ao pegar um voto, coloque um X em outra marcação para anular aquele voto que foi dado por aquele eleitor. Portanto, é um sistema sujeito a falhas, a fraudes, a omissões, a vícios dos quais a Justiça Eleitoral jamais deve retroceder. Agora, a possibilidade da impressão do voto para aquela pessoa que votou ter o seu comprovante não é descartada pela Justiça Eleitoral. Num primeiro momento, nós temos que entender que o Congresso, o legislador, ele entendeu que essa reforma no momento é inoportuna. Portanto, a proposta de emenda à Constituição ela foi rejeitada. Mas isso não significa que a Justiça Eleitoral não esteja realizando estudos para que no futuro o eleitor possa ter o seu documento. Mas a Justiça Eleitoral tem duas preocupações. A primeira, como vai ser feito o comprovante, porque esse eleitor ele pode eventualmente imprimir o seu comprovante, sabe-se lá se esse documento pode ser adulterado, pode ser falsificado e depois isso ser utilizado contra o próprio sistema da Justiça Eleitoral. Então a Justiça Eleitoral terá, de alguma forma, que criar um mecanismo onde ela se resguarde para não ficar refém também de ações de má-fé por parte de terceiros que queiram impugnar o resultado das eleições. E num segundo momento, nós temos que lembrar o seguinte, a Justiça Eleitoral, quando o fizer isso, ela não vai fazer
pressionada por algum interesse político partidário. Porque se a Justiça Eleitoral fizer isso, ela deixa de ser um órgão de Estado e passa a ser um órgão de governo. Mas a Justiça Eleitoral é órgão de Estado, portanto ela vai fazer serenamente e sem pressão de qualquer viés político ideológico. Tá certo, estamos aqui com o Dr. Renzo Giacomi, ele que é juiz eleitoral aqui de Teófilo Otoni, respondendo essas perguntas pertinentes a este momento político que nós estamos vivendo. Doutor, com base na legislação eleitoral, qual é o procedimento adotado pelo Tribunal Regional Eleitoral para as propagandas irregulares? No Tribunal Regional Eleitoral de Minas, em conjunto com a Corregedoria Regional Eleitoral, foi estabelecido que, nas eleições gerais, em se tratando de propagandas disseminadas na internet e também pelas emissoras de rádio e televisão, haverá um grupo de juízes auxiliares, ao todo são 6 juízes auxiliares designados, que farão esse controle, exercerão o poder de polícia e tomarão as decisões por intermédio de denúncias que receberem pelo processo judicial eletrônico. Por outro lado, com relação às propagandas disseminadas por meio físico, o poder de polícia será exercido pelo juiz eleitoral da localidade onde a propaganda for disseminada. Então, a título de exemplo, se tivermos alguma propaganda irregular aqui em Teófilo Otoni, na cidade de Teófilo Otoni, o poder de polícia para a retirada desse conteúdo é de responsabilidade minha, juiz da Zona 269. Mas eu somente exerço o poder de polícia. Exercido o poder de polícia, eu reúno a documentação e encaminho ao procurador regional eleitoral, que tomará as providências cabíveis, se for o caso, ajuizando representação. É importante ainda esclarecer que o magistrado também ele tem que agir com cautela. Todas as vezes que ele se depara com uma propaganda irregular, ele deve dar uma oportunidade para aquele candidato que foi beneficiado ou a própria pessoa que fez a propaganda para retirar o conteúdo no prazo de 48 horas. Se esse conteúdo não for retirado nesse prazo, em cooperação com órgãos públicos, esse conteúdo deve ser retirado e descartado. Doutor, momentaneamente a situação está tranquila em Teófilo Otoni? Bastante tranquila, não tenho recebido nenhuma informação sobre propagandas irregulares. A campanha tem sido realizada de forma ordeira, pacífica, e nós esperamos que ela seja assim até o final. A assessoria jurídica ajuda nesse ponto de poder fazer essa orientação para as coordenações de campanha? Ajuda. Eu falo que o magistrado ele precisa e conta muito com a sua equipe de trabalho, porque a verdade seja dita, Elvis, nós temos um volume colossal de trabalho, né? O judiciário brasileiro ele já é reconhecido internacionalmente, no mundo inteiro, pela sua alta produtividade. E nós temos uma sociedade, nós temos uma cultura de adversariedade e eu diria, Elvis, que até mesmo de confiança de que as questões sejam melhor resolvidas dentro do Poder Judiciário. Por isso que há um costume ainda muito arraigado na população brasileira de judicializar muito aspectos da vida, não só do eleitoral, mas como um todo. Doutor Renzo, a Justiça Eleitoral está se organizando para preservar a segurança no dia das eleições? Sim, eu estive em Belo Horizonte na semana passada, nós fizemos um curso de atualização e para sermos também informados das medidas que estão sendo adotadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. E fomos informados de um convênio que está sendo feito pelo Tribunal Regional Eleitoral com a Polícia Militar, onde ficou garantido que haverá pelo menos um oficial em cada um dos 853 municípios de Minas Gerais. Isso é um grande avanço, porque nos traz uma segurança maior de um policial mais preparado, com mais conhecimento para lidar com essa eleição que nós não podemos negar, ela é muito singular. Não bastasse isso também, eu em breve farei também uma reunião com o comandante aqui do 19º Batalhão, com o coronel da 15ª Região, para ajustarmos esses pequenos detalhes no sentido de garantir a maior segurança possível. Quero deixar claro, Elvis, isso é muito importante, embora não fosse necessário, mas é importante falar que a Justiça Eleitoral
e a Polícia Militar Mineira não tem nenhum comprometimento ideológico com qualquer partido que seja. O que nós queremos é assegurar que a pessoa possa exercer o seu direito de votar de forma pacífica, de forma tranquila e em segurança. E é para isso que nós estamos trabalhando, para garantir da melhor forma possível esse direito ao cidadão. Bom, para a gente finalizar, doutor Renzo, eu queria que o senhor comentasse sobre essa situação que começou a circular já há algum certo tempo, sobre a proibição do uso de aparelhos de telefone celular no momento da votação, dentro da sessão eleitoral. Foi uma decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral e, portanto, nós temos que cumpri-la e não só cumpri-la, mas cumpri-la da melhor forma possível. Portanto, até hoje, pode ser que haja algum tipo de mudança, algum tipo de abrandamento, mas até hoje o que vale é que realmente pessoas que estão portando qualquer tipo de aparelho de comunicação não poderão levá-lo consigo até a cabine de votação. O procedimento a ser adotado é que essa pessoa, ao chegar no local de votação, será informada pelo mesário de que ela não pode se dirigir à cabine com qualquer aparelho de comunicação e será perguntada se ela possui. Se essa pessoa falar não possui, essa pessoa será dirigida ao local de votação e exercerá o seu direito de voto normalmente. Se ela disser que possui, ela será convidada a deixar o telefone no local para que ela possa se dirigir. Em deixando, ela vota, retorna, pega o seu telefone e vai embora. Se ela se recusar a deixar o seu telefone, ela não poderá votar. Ela será impedida, o mesário fará um registro e ela não exercerá. Se ela insistir dizendo que mesmo assim quer votar e causar algum tipo de tumulto, não restará outra medida ao mesário que não seja acionar a autoridade policial, que estará distante, né, da metragem prevista na legislação, mas será acionada para eventualmente fazer a condução dessa pessoa. Outra situação que também pode acontecer é o fato de a pessoa trazer 2 aparelhos de telefone celular. Se ela entrega um, depois de ser informada que ela não pode se dirigir à cabine de votação com qualquer tipo de aparelho, mas mesmo assim ela se dirigir e por alguma razão isso for descoberto, ela pode responder pelo crime de desobediência, porque ela descumpriu uma ordem específica de alguém que naquele momento, Elvis, ali que está trabalhando, ela tem exercício de autoridade pública. Doutor Renzo, eu queria agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Rádio TV Imigrantes. A gente entende que é um momento onde o senhor está com a agenda lotada, são muitos compromissos, muitas agendas e, claro, imensas responsabilidades, e o senhor tirou um tempo para se dirigir à população de Teoflotone através aqui dos microfones da Rádio TV Imigrantes. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem ao povo de Teoflotone, ao povo que está sob a responsabilidade da Zona 269, no qual o senhor é o responsável, e também aos coordenadores de campanha, aos candidatos, para que tenhamos, conforme nós estamos até o momento, uma tranquilidade nesse processo eleitoral 2022. Eu quero, na verdade, parabenizar a todos, porque está muito claro até agora que todas as pessoas estão se comportando de forma muito pacífica. É saudável a democracia que haja divergência e é necessário que haja divergência, porque é da divergência que surgem as melhores respostas, os melhores caminhos para a nossa vida em comunidade. Mas uma divergência que não nos leve à violência, uma divergência que não nos leve ao racismo, uma divergência que não nos leve à misoginia, uma divergência que não nos leve ao discurso de ódio. Uma divergência saudável à democracia, com ideias opostas, porque assim nós teremos realmente um país melhor. Portanto, eu quero parabenizar, eu realmente entendo que a campanha eleitoral está sendo exercida de forma muito madura e eu creio assim, e eu assim espero também que nós iremos assim até o final. Muito obrigado pela oportunidade.